E a tristeza é importante? Olá pessoal, eu sou a Aline Sartori, psicóloga clínica, e esse é o quarto vídeo de uma série sobre as emoções. Se você ainda não viu, eu recomendo que assista o primeiro, que fala sobre a diferença entre sentimento e emoção, o segundo que fala sobre o medo, o terceiro que fala sobre a alegria. Hoje nós vamos falar sobre a tristeza. Falar sobre tristeza é difícil, mas é necessário. A tristeza é sempre vista como algo ruim, que precisamos estar sempre distantes. Mas fingir que nada está acontecendo, camuflar a tristeza ou não pensar sobre ela, não significa que nós iremos resolver o problema. Você sabia que nos chama mais a atenção o rosto de uma pessoa que está com uma expressão triste do que aquela que está com uma expressão alegre? Isso acontece porque a tristeza é uma das emoções que o cérebro está mais preparado para lidar, porque ela ativa a nossa preservação pela vida. A tristeza ela provoca mais cansaço em nós devido ao seu gasto energético. Então, estar sempre triste nos cansa fisicamente. Na tristeza, nós perdemos o gosto pelo doce. Você já percebeu que após chorar por um longo período, parece que a gente fica meio anestesiado? Pois é, isso acontece porque as lágrimas atuam como um mecanismo de defesa e desabafo. Ficar triste se tornou proibido. Afinal, nós não temos tempo para tristeza, nós precisamos ir para frente, nós temos que produzir mais e mais. Será? A tristeza pode ser vista também como uma oportunidade de encarar os desafios da vida de dentro para fora. Ela nos permite pensar, refletir, avaliar novas possibilidades, nos leva para momentos de introspecção. Assim, em meio àquela correria, aquela loucura do dia a dia, nós podemos parar, olhar para dentro de nós e procurar por resposta. E então descobrir que não há nenhuma dor que não possa ser dissolvida. Não precisamos estar sempre felizes e com um sorriso no rosto, mas também não precisamos viver sempre tristes. É necessário buscar um equilíbrio entre essas emoções. Então, quando que a tristeza passa a ser um problema? Ela passa a ser um problema quando ela se torna constante, quando ela te impede de cumprir a sua rotina, quando pensamentos de que não vale a pena viver começam a surgir e quando já não é mais possível lidar com essa emoção sozinha. Não tem como falarmos de tristeza e não falarmos sobre depressão, pois é fundamental diferenciar a tristeza que surge, com as dificuldades do nosso dia a dia e que pode sim ser uma ferramenta de autorreflexão, da tristeza profunda que pode estar associada a um quadro de depressão. A depressão é uma doença, ela causa uma alteração química no nosso cérebro, diminuindo os neurotransmissores chamados serotonina, noradrenalina e dopamina. Eles são responsáveis pela sensação de prazer e bem-estar. Então não se cale quando perceber que alguém precisa de você. E não se cale também quando você precisar pedir ajuda. Infelizmente, a depressão não tem cara. Muitas pessoas sofrem desse mal e ninguém percebe. As crianças também vivenciam a tristeza. E na infância elas estão aprendendo a significar essa emoção. Por isso, o ideal é sempre conversar com a criança para entender o que está acontecendo com ela. E também contar para a criança quando você estiver triste. Assim ela vai aprender que tudo bem ficar triste às vezes, que ela também pode contar e compartilhar com você quando ela estiver triste, e que os adultos também ficam tristes, e principalmente que ela pode contar com você e ter o seu apoio. Eu sei que carregamos o peso de estar sempre bem, sempre forte, sempre alegre, A gente não pode mostrar fraqueza, principalmente a gente acha que mostrar fraqueza perto das crianças é ruim. Pelo contrário, nós temos que mostrar para as crianças que nós somos seres humanos, que tem dias que sim, a gente vai estar pulando de alegria, mas tem outros que a gente vai estar mais quietinho. E tudo bem, não tem problema.
Estar sempre feliz, estar sempre alegre não é a vida real. A vida das belas fotos, né, postadas nas redes sociais, não é a vida do dia a dia que nós temos. Nós temos sim problemas, temos sim dificuldades e sim, ficamos tristes. Por isso, eu deixo aqui algumas dicas para lidar com esses dias mais cinzas, onde a tristeza vem nos visitar. Nomeie o que você está sentindo. Procure pistas do que deixou você assim. Crie estratégias para resolver o problema. Não tenha medo de enfrentar a tristeza. Respeite os seus limites. Fale o que você está sentindo. Respeite os limites das crianças. Escute o que elas têm para falar. Ajude-as a lidar com a tristeza. Encontrem juntos possíveis soluções para lidar com essa emoção. Então não se esqueça, é preciso respeitar a dor do outro e é preciso respeitar a própria dor. É necessário viver a tristeza e ressignificá-la para seguir em frente. E não se esqueça, se precisar de ajuda nesse processo, peça, não há problema em pedir ajuda. Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia aqui, um grande abraço e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!